A Bruna estava agora, né, fazendo a matéria, mas a gente vai conversar com ela ao vivo sobre uma situação que já dura 265 anos, gente. É muito tempo, que é a disputa territorial entre o Piauí e o Ceará. Os dois estados brigam por uma área que abrange um total de 13 cidades. E para falar mais sobre isso, para entender como é que está o rumo dessa discussão, a gente vai escutar agora a Bruna, que também está com um especialista que acompanha toda essa discussão há muito tempo. Boa noite, Bruna. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você que está em casa. Bia, já são mais de 200 anos dessa disputa e há 12 anos que isso foi gerado uma ação no Supremo Tribunal Federal, que tramita agora. A gente também tem informações de que alguns estados são apenas, alguns municípios, serão apenas algumas parcelas, né? Vai ser apenas uma parte desses municípios que vai ser incorporado pelo Piauí, caso essa ação seja exitosa, que foi feita por parte do Piauí, inclusive. A decisão deve afetar cerca de 25 mil pessoas e a região tem grande potencial econômico. Mas quem vai explicar melhor mesmo para a gente é o mestre em Geografia, Eric Melo. Boa noite, professor. Conta para a gente um pouquinho de como é que surgiu, né, essa disputa territorial entre Piauí e Ceará. Bom, boa noite. Essa disputa, como você já falou, é uma disputa secular e é uma disputa que ela, na verdade, não tem só 200 anos, ela inicia no período das capitanias hereditárias, há quase 500 anos, em que o território do Piauí, que ainda não existia, ele, que vem de uma parte do Maranhão, ele começa a ser definido, mas o território do Ceará também foi definido ali. Então sabe-se até onde ia o Ceará. E com o passar dos séculos, das décadas, o que se notou é que o estado do Ceará ele começou a avançar sobre esse território do Piauí. Desde os acontecimentos da Batalha do Genipapo, essa ocupação do Ceará sobre o território piauiense ficou mais intensa e culminou, né, na criação de um município do Ceará no litoral do Piauí, onde hoje é Luiz Correia. Então, o Piauí vem pedindo desde então para as instâncias federais a devolução de terras que hoje o Ceará ocupa. Perfeito. E além, né, desse contexto histórico, explicando o porquê dessa disputa, o porquê desse problema territorial, eu queria também que o senhor explicasse como é que está esse trâmite, né, dessa ação que foi movida pelo Piauí. Bom, atualmente o processo que foi aberto em 2011, né, ele está na fase em que a ministra relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, ela apontou o Exército como perito, então o Exército está finalizando a perícia, o prazo é para julho de 2024, nós temos esse produto final, o laudo do Exército, e esse laudo vai apontar qual é a divisa entre o Piauí e o Ceará. A expectativa do Piauí é que o Exército utilize, né, todo o material documental e cartográfico que nós temos e que embasa essa luta do Piauí, né, por uma definição justa na divisa com o Ceará e que a gente consiga reaver terras que, infelizmente, hoje estão sendo exploradas pelo estado do Ceará. Então, a expectativa é que nos próximos meses, até julho, a gente tenha um laudo pericial concluído e que nos meses seguintes a ministra Carmen Lúcia tome a decisão mais justa para findar esse litígio. Eric, a gente falou também agora há pouco sobre a questão do potencial econômico desses municípios, que provém não apenas do turismo, né? Provém também da questão do agronegócio. O que você pode falar para a gente sobre isso, desse potencial econômico? Bom, pouco se fala sobre esse potencial econômico, mas aquelas áreas têm um potencial imenso. A gente vai considerar o potencial de subsolo, tanto em termos de aquífero como em termos de potencial geológico, né? A gente tem, naquela área já foi descoberto cobre, que é a base da economia do Chile, a gente tem ferro, a gente tem semijoia, que é o caso da Opala, todo naquele complexo regional. A gente ainda vai ter naquela região
o potencial de solo, que é extremamente profundo e com uma matéria orgânica bem densa que dá para fazer inúmeros tipos de plantio de diversas culturas. A gente também vai ter o potencial para a geração de energias renováveis, como é o caso da energia eólica, que a gente já encontra alguns parques eólicos naquela região, mas também a energia solar. O Atlas de Solaridade do Brasil, ele aponta que vai de 1 a 8, ele aponta que aquela região tem um potencial 7, um potencial muito elevado. Além disso, tem um fundo de participação dos municípios e tem também as arrecadações que os municípios podem ter por ter áreas de preservação, né, parques nacionais naquela região. Então, quando a gente vai somando tudo isso, é um valor muito grande que poderia estar fazendo a diferença no investimento dos municípios para o desenvolvimento de políticas públicas. Perfeito. De que forma, né? A gente sabe que isso também mexe muito com a questão de pessoas, né? Existe uma mudança, com certeza a população também é afetada. De que forma que você analisa isso? Bom, nesse momento nós temos tido muito cuidado com as informações que estão sendo produzidas e divulgadas. Existem diferentes fontes afirmando que 500 mil pessoas do Ceará iriam se tornar piauienses. Na verdade, nada disso vai acontecer. As pessoas que estão naquela localidade, elas apenas vão entender que, por vezes, elas não sabiam onde estavam morando e agora elas vão saber que moram ou no Piauí ou no Ceará. Então, um exemplo, uma pessoa que mora naquela região, que todas as pessoas que foram para aquela região sempre souberam que aquela região é uma área de litígio, que não era um território definido. Então, uma pessoa que mora ali, depois de muito tempo, ela vai saber, de fato, a que território ela pertence, se é o território do Piauí ou se é o território do Ceará. Ninguém vai precisar mudar a RG, mudar a sua cidadania, dizer que agora é piauiense ao invés de ser cearense. E vice-versa, isso não vai acontecer, certo? Há um cuidado muito importante com a forma que as pessoas vão receber essas notícias. Tá certo, muito obrigada, Eric. Bia, pois então essas são as informações. Espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas, né, que você ou quem está em casa possa ter. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno, pelas informações. Esclareceu sim, agradeço também ao professor Eric pela disponibilidade em participar dessa entrevista. A gente vai complementar essas informações da Bruna, dizendo isso claramente, de maneira muito específica, as áreas que estão aí no meio dessa disputa. A gente tem uma cartelinha com o nome desses municípios que está aparecendo aí agora para você. Olha, isso é a área de litígio entre o Piauí e o Ceará. Municípios cearenses que podem perder território: Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Iporanga e Crateús. E os municípios do Piauí que podem aumentar, por sua vez, são Luiz Correia, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, Piracuruca, São Miguel do Tapuio. Inclusive, já houve uma decisão do STF favorável ao Piauí. Tá vendo aí? São várias, né? O Ceará recorre, então por isso que essa discussão se arrasta há muito tempo.